nós te adoramos nesta manhã. Sei que vais ao meu clamar. Eu hoje gostaria de falar sobre cobiça. E o título é Cuidado com a cobiça. Diga lá ao irmão ao lado, cuidado. Vamos ler o 10º mandamento. Êxodo 20, verso 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos dizer todos? Não cobiçarás. Pode dizer aí ao irmão do lado? Nada do que é do teu próximo. Não cobiçarás. Há um ditado, não sei bem se é assim, mas que é: normalmente a relva do vizinho sempre parece mais verde do que a nossa. A galinha do vizinho sempre parece mais gorda. Então não sei se o ditado é a relva, se é a galinha. É a galinha. A galinha do vizinho sempre parece mais gordinha. Parece que desejamos sempre o que os outros têm ou que nós não temos. Isso é perigoso, porque existe um desejo natural de querer crescer, desejar crescer, avançar, possuir, conquistar. Na sua essência, esse desejo não é mau, pelo contrário, ele é bom. Deus criou-nos com essa capacidade de melhorar. Nós nascemos e vamos nos melhorando e melhorando e melhorando, e eu creio que amanhã vamos ser um pouco melhor do que estamos a ser hoje. Esse é o desejo e esse é o caminho. Mas é importante compreender que quando vemos algo de bom, de bonito, não tem mal algum até poder desejar ou pensar: olha, um dia eu gostaria de chegar ali. E que seja inspiração. O problema é quando esse desejo passa a nos possuir a nós. Não somos nós que desejamos, é o desejo que nos possui a nós. E passamos a viver obcecados por alguma coisa que nós não temos. A cobiça é o desejo desmedido pelo poder, por bens materiais, por glória. Eu estou a citar o dicionário: ambição desmedida, avidez, querer ter o que o outro tem. E era algo perigoso ou enganoso, porque é algo que não se vê, é interno. Eu posso estar a sorrir para ti e a desejar o que tu tens, o que é teu. Mas eu quero trabalhar nesta manhã 2 frases, 2 pensamentos com os irmãos. 2 definições que eu ouvi e achei muito interessante. Cobiça é desejar algo que Deus não me deu. Cobiça é desejar algo que Deus não me deu. E o outro pensamento é: cobiça é desprezar algo. Ao mesmo tempo que eu desejo algo que Deus não me deu, ao mesmo tempo que cobiça é desprezar algo que Deus já me deu. Eu começo a desejar o que Deus não me deu, desprezando e não valorizando o que Deus me deu, o que Deus coloca nas minhas mãos. A cobiça, nas entrelinhas, é desconfiar da bondade de Deus. E claro que estas coisas não se dizem, não se preferem essas palavras. Deus, tu não és assim tão bom. Deus, tu não lideras a minha vida assim tão bem. Mas na prática, nas entrelinhas, quando eu cobiço, é isso que eu estou a dizer. Cobiçar tem tudo a ver com o pecado original. Quem é que se lembra, por exemplo, lá Gênesis capítulo 3, verso 1?
Quando a serpente vem ter com a mulher e ela diz assim, olha, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore que há no jardim. Ou seja, ela dá a entender que a mulher não podia comer de nada do jardim. E a mulher, ela diz, não, o que Deus disse é que toda a árvore nós podemos comer. Mas há ali uma árvore no meio do jardim que nós não podemos comer, porque se comermos, nós morreremos. E o que é que a serpente semeia no coração da mulher? Primeiro, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que tu comeres daquela árvore, os teus olhos serão abertos. Qual é a sugestão? O que é que está aqui nas entrelinhas? O que é que a serpente está a semear no coração da mulher? Deus não é assim tão bom quanto tu pensas. E porquê é que Ele não é tão bom quanto tu pensas? Porque Ele está-te a privar de algo. Então, que até então, quando a gente olha para aquela proibição como algo bom, não, Deus está a liderar a minha vida, Deus sabe bem o que está a fazer e eu confio nele. Eu passo a dizer assim, não, se calhar Deus não é assim tão bom. Se calhar aquela proibição, Ele não é assim tanto um dador, mas Ele é um tomador. E é essa mensagem que o inimigo planta no coração do ser humano. Esta dúvida acerca da bondade de Deus. Por isso eu começo a desvalorizar o que Deus me deu. Não é? Todas as outras árvores eu desvalorizo, porque eu começo a cobiçar aquela que eu não tenho. Mas é essa que eu quero. E nós corremos perigo. Quando eu digo cuidado, porquê? Porque vamos lá voltar para Êxodo 20. O que é que diz aqui? Não cobiçarás a casa do teu próximo. E noutras traduções diz, olha, não cobiçarás a casa do teu vizinho. Então, se o meu vizinho tem uma casa melhor que a minha, era fácil. Olha, eu troco de casa, vou viver para onde não há vizinhos, pronto. Vou ficar livre da cobiça. O problema é que hoje nós temos um instrumento nas nossas mãos que nos vai ajudar a ser vizinhos do mundo inteiro. O problema é que nós temos um instrumento nas nossas mãos que o nosso vizinho é o Cristiano Ronaldo. Que através deste instrumento eu sei onde é que ele está a passar férias. O que é que ele come? Que carro é que conduz? Quanto é que ele ganha? Uma série de coisas. Se Deus é tão bom, olha para a minha vida. E não é só o Cristiano Ronaldo. É o A, é o B, é o C. Olha aquele que acabou de vir das Maldivas. Estamos num período de férias. Então o que é que nós vemos? Nas redes sociais. Mar, paraíso, festas, comida, bebida. Certo? Então este instrumento aqui, ele não é mau. A internet não é má. Agora estamos a transmitir online e as pessoas podem ter a possibilidade de ouvir a palavra de Deus estando connosco sem estar aqui presentes. Mas pode ser um instrumento também que vai abrir um caminho para a cobiça no meu coração. Porque eu começo a comparar a minha vida com a vida do meu vizinho. Só que eu no meu vizinho não é apenas o terceiro esquerdo, ou o segundo direito, ou o primeiro. Eu estou falando de mim, que é o meu prédio. Mas o meu vizinho é o mundo inteiro. Olha para a casa dele. Olha para o carro dele. Olha para a mulher dele. Olha para aqueles abdominais. E por que não dizê-lo? Porque hoje o pessoal mete-se a... Olha para o bumbum. Né? Usando a expressão dos irmãos brasileiros. Português, não sei como é que é dizer. Olha para isto, olha para aquilo. Ai, Deus dá nós a quem não tem dentes. Nós sabemos que a vizinha está grávida. Quando eu desejo engravidar e não consigo, mas olha a barriga dela a crescer. A outra igreja, lá longe, é nossa vizinha. Olha os inventos que eles fazem. Olha as fotos, gente bonita que lá está. Olha o que é que eles fazem. Olha o que é que acontece. Olha quantos eventos eles têm. Nós vivemos num tempo em que nós temos acesso ao mundo com um aparelho tão pequenino que nós carregamos fielmente nas nossas mãos diariamente. Então, nas entrelinhas,
a esta mensagem, Deus não é assim tão bom. E nós vamos ficando expostos à cobiça de desejar o que outros têm e desprezar o que Deus nos deu. Colossenses 3:5, na Bíblia para Todos, diz assim: por isso façam morrer tudo o que pertence a este mundo. Olha, a imoralidade sexual, a devassidão, as paixões desordenadas, os maus desejos, e diz assim, e a cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Porque quando eu começo a cobiçar, eu vou colocar aquilo que eles têm que eu não tenho como Deus da minha vida. E muitas pessoas começam a gastar o seu tempo, a sua energia, o seu foco, toda a sua atenção para alcançar aquilo, porque aquilo sim, aquilo é que é vida. O que eu tenho é uma droga de vida. Aquilo sim, aquele passa a ser o meu objetivo. Por isso é que ele diz que é uma forma de idolatria. Porque vamos colocar essas coisas que não temos, mas desejamos ter, no lugar do próprio Deus. Vamos olhar para essas coisas como a fonte da nossa felicidade. Foi isso que a serpente conseguiu fazer com Eva. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Qual é o antídoto para isso? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus 13:5. Só vamos trabalhar estas duas frases. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Qual é o antídoto para isso? Hebreus 13, versículo 5. Vou pedir aos irmãos para abrirem, se faz favor. Nós usamos muita expressão, Deus diz, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Sim, é aqui mesmo, Hebreus 13:5. Mas qual é o contexto? Que Deus nunca nos deixa e Deus nunca nos desampara. Olha o que diz aí no versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Qual é o antídoto? Diga ao irmão ao lado, contentamento. 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 Olha, contentando-vos com o que vós tendes. Paulo disse isso, olha, eu aprendi a contentar-me. Quer dizer que o contentamento não nasce connosco. Nós aprendemos. Quer dizer que nós temos que ensinar os nossos filhos sobre o contentamento. Porque eles vivem uma época, se for igual aos meus, em que eles têm 1001, não têm 1000, mas têm mais brinquedos do que mãos e do que tempo para brincar. E eles não sabem se contentar porque querem sempre o outro, e o outro, e o outro, conforme o caráter de cada um. Mas, por exemplo, a Mafalda sempre vai ao mercado quer qualquer coisa. O Gonçalo já não é assim, mas a Mafalda é. Ela tem que aprender o quê? O contentamento. Porque isso aprende-se. É algo que se desenvolve. Mas sabe qual é o contexto? Vamos ler o versículo 4. Eu disse, olha, venerado seja entre vós o matrimónio e o leito sem mácula. Eu estou a dizer assim, olha, respeitem o vosso casamento e sejam fiéis. Marido e mulher, sejam fiéis um ao outro. E isso estão a trazer o quê? Respeito e honra ao vosso matrimónio. Depois diz assim, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Você diz, olha, respeitem o vosso matrimónio. E quando eu estava a falar contentamento lá no versículo logo a seguir, qual é o contexto? Que quando eu começo a ficar descontente com alguma coisa no meu casamento, no meu matrimónio, quer ela, quer ele, e começo a desprezar ou a não valorizar o que eu tenho, e começo a colocar os olhos naquilo que eu não tenho, o próximo passo é a quebra da aliança. Aprendam a contentar-se. E isso é um princípio que não é só para o casamento, é para todas as áreas. Eu estou numa igreja e se as coisas não estão a ser feitas como eu desejo, ou como eu quero, ou como eu acho, e eu começo a ficar descontente com alguma coisa, naturalmente eu começo a pôr os meus olhos fora naquilo que eu não tenho. E o próximo passo que é a quebra da aliança, é ir embora. Deus, olha, Deus, até para o ano, vou procurar outra.
Mas se nós não aprendemos a lidar com a cobiça, isso vai ser um estilo de vida diário. No emprego é a mesma coisa, nas amizades a mesma coisa. É um princípio que funciona para todas as áreas da nossa vida. Então, o antídoto para essa cobiça de cobiçar o que Deus não me deu é o contentamento. Aprender a me contentar. Como o apóstolo Paulo disse, olha, eu aprendi a estar satisfeito, eu aprendi a viver o tempo de falta, eu aprendi a viver o tempo de abundância. Mas esse descontentamento leva a outra frase que partilhamos hoje, que a cobiça é não valorizar aquilo que Deus me deu. E qual é o antídoto qual é a solução quando eu passo a não valorizar aquilo que Deus me deu? É ao contrário, valoriza e cuida. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Colossenses capítulo 1. Qual é o antídoto para a cobiça? Primeiro lugar, contentamento. Segundo lugar, valoriza e cuida. Colossenses 1:13. Eu vou ler na versão livre, está bem, irmãos? É parecido, mas Deus nos livrou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho amado. Deus nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é o que diz João Ferreira de Almeida. Ou seja, eu fui tirado das trevas. Eu fui tirado desse império das trevas, dessa maneira de pensar do mundo, dessa maneira de pensar diabólica. E eu fui transportado para o reino de Deus. Fui lá plantado, fui lá colocado. O reino do Filho do seu amor. E numa pesquisa rápida, qual é a diferença entre um imperador e um rei? O imperador é aquele que busca mais e mais, através da força, conquistar as nações e os povos vizinhos para ele. Um rei é aquele que governa sobre o que herdou do seu pai. Então, um imperador era um rei que, tomado pela cobiça, ele não está contente com aquilo que herdou do pai dele e ele quer aquilo que não é dele. É aquele desejo desmedido para alcançar mais. Então, quando ele acorda, o pensamento dele é: quem é que está aqui à volta? Qual é as nações que estão à volta? Porque eu quero. Quem são os nossos vizinhos? Eu quero. Eu quero conquistar este, eu quero conquistar aquele, eu quero conquistar outro. E aqui é interessante que fala do império das trevas. E quem é o imperador lá das trevas? É Satanás. E porquê é que ele se tornou Satanás? Porque ele desejou ter aquilo que Deus não lhe deu. Ele desejou ser aquilo que Deus não lhe tinha feito. E por causa disso ele foi expulso do céu e tornou-se Satanás. Então não existe nada mais satânico do que a cobiça. Porque a cobiça faz-nos viver esse estilo de vida de imperador, de eu quero mais, de ganância, de conquistar à força. Não importa os valores, não importa aquilo que eu tenho que quebrar, não importa as barreiras que eu tenho que transpor, não importa as pessoas que eu tenho que espezinhar, não importa nada, só importa eu e chegar onde eu quero. Por isso é que os imperadores normalmente morrem. Porque ou estão em guerra, ou foram lá de novo para reconquistar. E a Bíblia diz que o final da cobiça é a morte. Porque Deus não tenta ninguém, diz lá Tiago. Mas tu és tentado pela tua própria cobiça. E a cobiça, tendo concebido, gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então o resultado da cobiça é de facto a morte. A cobiça é uma insatisfação contínua. A cobiça não é aquilo, pronto, eu quero isto. Ok, vou trabalhar, vou orientar aqui a minha vida, vamos fazer aqui algumas mudanças para conquistar isto. Conquistamos, amém, pronto, está feito. Não, a cobiça conquistou aquele e já quer conquistar outro. E já quer ir para ali, e já quer ir para lá, e já quer ir para lá. Porquê? Porque há um buraco no coração. Há uma ilusão no coração das pessoas que pensa que é tapado por mais umas férias.
que pensa que é tapado por mais um relacionamento com uma mulher diferente, que pensa que é tapado por mais um relacionamento com um homem diferente, que pensa que é tapado por mais um carro, mais uma casa. Não, mas esse buraco na alma de muita gente não é tapado por nada disso, é ilusão. Só Jesus pode tapar esse buraco. A mulher samaritana aprendeu isso. Quando Jesus disse, olha, vai lá chamar o teu marido. Ai, o meu marido, não tenho marido. Dizes bem, já tiveste 5 e aquele que tens não é teu. Não há marido que tape esse buraco. Não há férias que tapem. Mas a ilusão da cobiça é, quando se eu alcançar aquilo, eu vou ser feliz. Ele alcança e ele vê, não. Falta mais qualquer coisa. Se eu alcançar aquilo, eu vou ser feliz. Não, mas falta mais. Por isso há depravação a nível sexual. Por isso há uma depravação a nível de muita coisa. Porque há uma insatisfação contínua que as pessoas tentam satisfazer e quando conseguem, quando conquistam, quando... Não, afinal, só esta não chega. Mais outra. Mas afinal ainda falta qualquer coisa. Mais outra. Então a cobiça é uma insatisfação contínua. Por isso, porque é algo insaciável. Por isso este título, cuidado. O problema da cobiça é que ela torna-se um ciclo vicioso. Pense assim, a pessoa desvaloriza e não cuida daquilo que tem. E naturalmente as coisas começam a não andar bem e ele fica descontente. Então se ele está descontente, ele começa a ter uma ilusão que aquilo que os outros têm, a maneira como os outros vivem, aquilo que os outros alcançam, é isso que me vai fazer feliz. Então eu vou gastar a minha energia, eu vou gastar o meu tempo, eu vou gastar o meu dinheiro, eu vou gastar toda a minha força, eu vou canalizar tudo de mim para alcançar aquilo. E quanto mais eu faço isso, mais eu desprezo aquilo que Deus me deu. E quanto eu mais desprezo aquilo que Deus me deu, mais razões há no meu coração para eu pensar, já viram? Eu preciso mesmo é mudar de vida, eu preciso mesmo é mudar de mulher, eu preciso mesmo é mudar de carro, eu preciso mesmo é ter umas férias fora, eu preciso mesmo é disto, eu preciso mesmo é daquilo, eu preciso mesmo é do outro. E é um ciclo vicioso. Quanto mais ele gasta energia para alcançar o que não tem, mais ele desvaloriza aquilo que tem. E quanto mais ele desvaloriza aquilo que tem, mais aquilo que tem começa a ficar pior. E mais razões ele tem para focar-se naquilo que não tem. Esse é o exemplo, por exemplo, o casamento. Ele não valoriza a esposa, nem cuida dela. Ou não valoriza o marido, nem cuida do marido. O matrimónio, não se está-se a falar de homem ou mulher. E ao desvalorizar o casamento, ao não cuidar dele, naturalmente vai acontecer insatisfações. E ao acontecer insatisfações, porque todo mundo à minha volta é meu vizinho, lembrem-se, eu começo a olhar, não, aquela curva ali, não é como a rotunda que eu lá tenho em casa. Isso é só para a gente rir, porque não é assim, não é? E a gente começa a gente, salve seja. E a pessoa começa a focar-se em alcançar o que não é dele. Nem Deus lhe deu, porque é do outro. Mas ele começa a andar naquele caminho pantanoso. Não é? Ele começa a andar naquele caminho pantanoso. Ele começa a pôr lá a sua energia. Ele começa a pôr lá o seu tempo. Ele começa lá a pôr o seu foco. Ele vive obcecado por aquilo. O próximo passo é a quebra da aliança. É o mais simples. Este é o pensamento do imperador. Qual é o pensamento do rei? O rei levanta-se e deita-se com este pensamento. Como é que eu posso cuidar daquilo que eu herdei do meu pai? Então ele vai gastar a sua energia, ele vai gastar o seu tempo, ele vai colocar o seu foco, ele vai colocar toda a sua força em cuidar daquilo que ele herdou do seu pai. Ele não está preocupado com os povos à sua volta. A preocupação dele é com aquilo que ele tem e que foi colocado na sua mão. E ele tem a responsabilidade de cuidar. E ao cuidar, naturalmente o que é que vai acontecer? Vai crescer. Vai se multiplicar. E ele vai crescendo.
E ele vai desenvolvendo. Porque aquilo que estamos aqui a falar não é de estagnação. Não, pastor, eu quero mais. Não. Aqui estamos a falar é um foco no lugar errado. Porque quando nós cuidamos do que temos, quando nós valorizamos o que temos, quando nós amamos o que temos, quando nós cuidamos daquilo que temos, que Deus nos deu, naturalmente Deus vai abençoar isso. Porque a Bíblia diz que Ele abençoa o fruto das nossas mãos. Então, naturalmente, isso vai crescer. Naturalmente, isso vai se multiplicar. Então, sim, no reino de Deus há crescimento. Sim, no reino de Deus há avanço. Sim, no reino de Deus há tudo isso. Mas não é com a mentalidade de imperador de buscar aquilo que Deus não me deu, mas cuidar daquilo que Deus me deu. E através daquilo que Deus me deu, Deus me vai aumentando e aumentando, fé em fé, de glória em glória. Porque é isso, Ele tem colocado essa responsabilidade na nossa vida. Então a pergunta é, porque quando a gente faz isso, a família vai crescer, a empresa vai crescer, a igreja vai crescer, tudo vai crescer. A pergunta é, estou quase a terminar, o que é que Deus colocou nas tuas mãos? O que é que Deus te deu? Que é teu, foi Deus que te deu. O que é que Deus colocou nas tuas mãos? Porque se Deus te deu, colocou nas tuas mãos, a tua responsabilidade, primeiro, é valorizar. Segundo, é cuidar. Cuida do que Deus te deu. Cuida da família que Deus te deu. Cuida do emprego que Deus te deu. Cuida dos relacionamentos que Deus te deu. Cuida. Ai, pastor, mas aquilo que Deus me deu é tão pequenino. Mas é pequenino porquê? Estás a comparar isso com quem? Com o quê? A questão não é pequenina, a questão é aquilo que Deus te deu. Quando a gente desvaloriza é porque está a comparar com outros. Lá temos o problema nas mãos. Vamos a comparar com... Eu disse o Cristiano Ronaldo, porque se calhar não há aqui ninguém... Eu ia dizer que não conheço o homem. A gente não conhece. Eu não conheço. Mas já não ouviu esse nome. Não é? Porque não existe o pequeno ou grande. O que existe é o que Deus te deu. Lembra-se da parábola dos 10 talentos? Deus deu 5 talentos a um, 2 talentos a um outro e 1 talento. Então, claro que uns vão ter mais do que outros, mas isso não é decisão nossa, foi Deus. E nós vamos ser chamados a contas, a multiplicar não aquilo que não temos, mas aquilo que temos. Aquilo que nos foi dado, aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Então, a lição é esta: não te preocupes com o que não tens. Não te preocupes com os talentos que não tens. Não te preocupes com o dinheiro que não tens. Não te preocupes com aquilo que não tens. Preocupa-te em cuidar, em amar e valorizar e fazer multiplicar aquilo que está nas tuas mãos. Porque o problema de alguns é que estão lá naquele trabalho, mas só metade do seu coração é que está naquele trabalho. Porque a outra metade do seu coração anda a vaguear por uns outros trabalhos que eu não tenho, mas eu gostaria de estar lá. O problema de alguns casamentos é só metade do coração é que está lá, porque a outra metade anda a vaguear. O marido da vizinha é sempre melhor. A lição é: faz o melhor onde tu estás. Faz o melhor no trabalho que tu tens. Vocês já pensaram que se metade do meu coração estivesse na figueira e a outra metade está aí a vaguear, qual é a igreja? A ver se me contrata, a ver se me convida, porque eu estou fácil de estar ali. Amar e cuidar e pedir sabedoria a Deus e ajuda para multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque aí vamos ser chamados a contas. Porque aí vamos ser chamados a contas. O que é que ele disse? Servo bom e fiel. Então há crescimento quando há fidelidade. Então há crescimento quando há cuidado. Então há evolução. Claro que sim. Não queiras ser os outros. Não queiras viver a vida dos outros. Isso é uma vida de mentira. Isso é um precipício que vai te levar à morte. Diz que Deus nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
ou para o reino do filho amado. Só tem uma forma de ser um rei, irmãos. Tu és um filho amado. Não há outra forma. Somente filhos amados se tornam reis. Porque os órfãos sempre vão se tornar imperadores. Sempre. Porque um órfão sempre tem esta desconfiança da liderança do pai. O que a serpente conseguiu fazer com a mulher foi desconfiar da liderança do pai. Que nós, como filhos amados, possamos confiar no nosso pai. Irmãos, os meus filhos é igual aos vossos, mas estou a falar agora dos pequeninos. Eles precisam de confiar em nós, mesmo quando não entendem, sim ou não? Há coisas que são boas, sim, mas nós não lhes damos. Porquê? Porque os amamos, porque não é hora, etc, etc. Eles só precisam de confiar nos pais. Mas se eles, por acaso, tiverem um amigo lá fora que acha que consigam colocar na cabecinha deles que os pais são maus, que a vida lá fora é que é bom, que lá eles vão ter isto, eles vão ter aquilo, eles tornam-se uns rebeldes e eles vão se tornar uns imperadores lá fora. Deus tem que aprender a confiar nos pais, assim nós temos que aprender a confiar em Deus. Eu tenho tudo o que eu preciso para viver o propósito de Deus de hoje. Será que podes dizer isso? Eu tenho tudo o que eu preciso para viver o propósito de Deus hoje para a minha vida. Porque aquilo que Deus me quer levar amanhã, Ele vai providenciar aquilo que eu irei precisar para cumprir o propósito da amanhã. Mas aquilo que eu estou a viver hoje, eu tenho tudo o que eu necessito para viver hoje. Eu não tenho necessidade alguma. Eu sou um filho amado do nosso Pai Celestial. Ele já nos deu tudo. Não te preocupes com o que não tens. Não te preocupes com o que não tens. Vive o teu presente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, Ele é o meu pastor. Até eu não sentirei falta de coisa alguma. Porque aquilo que eu vier a necessitar, Ele vai trazer suprimento. Não vai faltar os dons, não vai faltar talentos, não vai faltar prosperidade, também não vai faltar inimigos, também não vai faltar problemas, também não vai faltar o vale da sombra da morte, também não vai faltar nada. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Eu termino lendo Filipenses, que já citei, mas vamos ler. Filipenses capítulo 4, verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, também ter em abundância, em todas as maneiras e em todas as coisas. Eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é que eu posso? Porque eu tenho um Pai que me ama, um Pai que me resgatou da maldição da lei. Então eu já aprendi a contentar-me. Não, eu já aprendi, independentemente se eu estou a viver um tempo de dificuldade, se independentemente eu estou a viver um tempo de bênção. De onde é que Paulo está a escrever esta carta? Da prisão. Provavelmente com dores no corpo, porque ele apanhou tareia. E não é uma palmada como nós damos no rabo, desculpe a expressão, dos nossos filhos. Não, ele apanhou. Provavelmente numa posição de fracasso aos olhos de muita gente. Paulo, a tua vida está a andar para a frente. Por que estás a perguntar isso? Bolas, estás preso, apanhas tareia, a tua vida está a andar para a frente. E eu posso ouvir uma voz do céu dizer: está a andar para a frente, sim, porque Ele está a cumprir o propósito do céu na sua vida. A vida dele está a andar para a frente, sim, porque o céu não olha para como o mundo olha. E eu quero terminar com o que eu ouvi esta semana que me abençoou imenso. Alguém foi a Roma visitar a prisão onde Paulo esteve preso e onde Paulo foi executado. E ele diz que há lá registros de tudo isso, em que fica lá registado: Paulo negou a César e confessou Jesus Cristo como Senhor. Mas ele diz que o que impressionou mais é que não estava só lá o nome de Paulo, estava o nome de outros irmãos, mas que o que impressionou mais é que estava lá o nome de muitos soldados romanos que estavam a guardar Paulo. E que diz que esses soldados, o nome deles,
negaram a César porque confessaram Jesus Cristo, Senhor das suas vidas. Quem é que lhes pregou o Evangelho? Paulo. Ouçam isto: não existe pregação mais poderosa do que ver alguém que está a passar por sofrimento, não é? Que está alguém preso e ainda assim satisfeito. Não existe pregação mais poderosa que alguém que está a passar pelo sofrimento e ainda assim o seu rosto brilha porque não tiraram aquilo que realmente importa, que é a presença de Deus na sua vida. Este Paulo foi aquele que disse: nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há pregação mais poderosa que nós poderem constatar, homens e mulheres de fé, que apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, apesar do vale da sombra da morte, os seus olhos continuam a brilhar por Jesus, a sua boca continua a louvar e a glorificar a Deus e a declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor. O que é que aconteceu com estes homens que apesar do sofrimento, eles continuam a confessar Jesus e não o negam? Esse é o tipo de homens e mulheres que faz falta na nossa terra. Esse é o tipo de homens que nós somos. Digam amém. Porquê? Porque nós sabemos que é o nosso Pai. Nós sabemos que é o maior. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. E como é que eu combato isso? Com contentamento. Cobiçar é desvalorizar algo que Deus me deu. Como é que eu combato isso? Valorizando e cuidando do que Deus me deu.